Boa noite. É sempre um prazer estar aqui, porque eu estou entre irmãos, pessoas muito queridas, e a cada um que eu consigo ser apresentada, eu fico mais feliz ainda. Mas com certeza a gente já se conhece, já de outras vidas, porque sempre tem aquele fio de afinidade. É muito bom mesmo estar nessa casa aqui. O tema que nós escolhemos está muito de acordo com a data do dia 18 de abril, que todos nós sabemos que 18 de abril de 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos. Como hoje é dia 20 de abril, escolhemos então esse assunto para falar que Espiritismo, patrimônio da humanidade. Mas eu fiquei pensando assim, vamos ver se vocês concordam comigo. Já pensou se eu falasse isso para os outros irmãos de outra religião? O que será que eles pensariam? Será que eles ficariam com um sorriso nos lábios? Concordariam comigo? Será? Se pensarmos, então da onde nós tiramos isto? Será que não é prepotência nossa? Falar que o Espiritismo é a terceira consolação, não é? Terceiro consolador. Falar que é o patrimônio da humanidade, está mostrando uma coisa diferente do que realmente o Espiritismo prega, não é? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 798, o Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Ele pergunta se o Espiritismo será a crença do mundo, a crença da população. E eles respondem que sim, que o Espiritismo será a crença da população, da humanidade. E aí acrescentam ainda, dizendo que marcará uma nova era. Então, são os espíritos dizendo isto. E lá no Livro dos Médiuns, o Espírito da Verdade vai falar que o Espiritismo é o terceiro consolador. Mas a gente precisa entender direito para não dizer que todo mundo vai virar espírita. Porque quando a gente lê en passant, a gente acha que então a humanidade, todo mundo vai virar espírita. Eu já ouvi muito as pessoas perguntarem isso. Veja a resposta dos espíritos. Aliás, a pergunta do Kardec. Ele pergunta da crença. Ele não falou se o Espiritismo será a religião da humanidade, mas a crença. E o que o Espiritismo acredita? Em que nós baseamos, em que nós estamos pautados na doutrina? Quais são os princípios? Quais são os fundamentos? São inúmeros, mas quais são aqueles básicos que a gente aprende aqui? A crença em Deus, o único Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a pluralidade das existências e a comunicação, o intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual, ou seja, dos encarnados com os desencarnados. E esses princípios não é propriedade do Espiritismo. Nós que estudamos a doutrina, nós sabemos que isto vem porque é algo da lei divina. Ela é universal. Universal. Ora, se esses princípios são universais, ele cabe para toda a humanidade. Logo, se são as crenças do Espiritismo, logo, todos nós chegaremos a essa crença. Deu para entendermos sobre isso? Então não é que todo mundo vai virar espírita. Até porque a espiritualidade não está preocupada com rótulos. Não se preocupa qual é a sua religião. Ela se preocupa das verdades que você vai aprendendo ao longo do tempo, da sua evolução. Isto sim. E quais são essas verdades? As verdades das leis divinas, a lei natural, as leis de Deus. E onde estão essas verdades? Na nossa consciência.
Mas a nossa consciência pode ser limitada dependendo da nossa maturidade espiritual. Ainda mais nós, no mundo de provas e expiações, imperfeitos que nós somos. Ou seja, precisamos progredir, evoluir, conquistar intelectualmente, moralmente, para ampliar a nossa visão de mundo. E cada vez mais que a gente vai ampliando a visão de mundo, nós vamos conquistando e entendendo essas verdades. Então, vamos agora passear um pouquinho na nossa história aqui do planeta Terra. Um planeta que vem há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. E a gente acabou de falar que o Espiritismo, dia 18 de abril, lançamento do livro, fez 169 anos. Nós somos muito novatos. Olha o tempo que a Terra vem surgindo. E os primeiros seres? 3 bilhões e 500 milhões de anos para aparecer a primeira célulazinha no planeta, que à nossa vista consideramos vida. Porque a gente sabe que no universo não existe o vazio do caos. Enquanto o planeta Terra estava ali nessa transformação para ser habitado pelos espíritos encarnados, obviamente os desencarnados estavam por aqui. Mas os nossos olhos eram o caos, não é? Ainda estava se formando. Ele era um planeta transitório. O planeta transitório é o planeta dos espíritos errantes que estão ali se preparando para reencarnar. Mas a gente vai falar desse planeta que vai abrigar espíritos, esse planeta Terra, como escola de aprendizado, que vai nos favorecer a nossa expiação, as nossas provas e as nossas missões. Esse planeta Terra não é do jeito que a gente está vendo hoje. Então levou-se bilhões de anos. Então o primeiro ser também, desse ser para os primeiros peixes, mais tempo ainda, porque foram 500 milhões de anos. Desses peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Os mamíferos, 300 milhões de anos. E aí, pergunto para vocês, e nós, né? Como nós ficamos nessa situação em que a gente vê tanto tempo para se formar? Como estamos? Quando é que surge o primeiro homem na Terra? Aquele primata. Então ele surge, depois ele dá origem aos eretos, aquele que já anda ereto, e aí o homem sapiens, que já está um pouquinho melhor, mas todos ainda cultivando, adorando instintivamente algo superior. Que a gente tem isso nas cavernas registrado. E já vindo desse instinto para a razão, leva-se bastante tempo. E nós temos, então, lá no livro Há 2000 anos, no capítulo 1, um relato de uma reunião crística, quando a Terra foi se formar. Que esses espíritos crísticos se reuniram porque um novo orbe ia existir, ia originar. E daquele grupo foi escolhido um para ser o governador planetário, que todo mundo aqui já sabe, não é? Que é Jesus. Jesus ficou responsável por esse planeta. Então nós temos como governador planetário um espírito que já passou pela Terra e que nós temos exemplo de amor ao próximo. Um exemplo de espírito puro, como referência para nós. Então, Jesus sendo o governador planetário, e aqui começando a surgir os primeiros homens primatas primitivos, porque nós sabemos, na escala dos mundos, nós temos um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, que é este da Terra,
o mundo de regeneração, o mundo felizes e o mundo divino, celestial. E nós estamos aqui na segunda escala. Para chegar na segunda escala, tivemos que galgar muito. E nessa conquista que nós fomos adquirindo da intelectualidade, da moralidade, será que essas duas forças, esses dois vieses, eles percorreram com a mesma velocidade, com a mesma conquista? Sabemos que não. Mas Jesus, sendo governador planetário, preocupado com a nossa evolução, e assim como a lei de causa e efeito, que nós sabemos que Deus está criando a todo instante, e que todos os espíritos estão conquistando, os que estavam em outros lugares e não conseguiram avançar para o mundo de regeneração e precisavam ficar no mundo de provas e expiações, eles são migrados para o nosso planeta. E olha a beleza disso, a misericórdia divina. Porque eles eram dotados de uma inteligência superior aos que estavam aqui. A moralidade a desejar, porque se tivessem acompanhado o planeta, eles estariam no planeta de regeneração. Mas como eles não conseguiram acompanhar, eles vieram para o planeta Terra ajudar. Daí, quando nós vamos estudar, né, a história, percebemos, observando, grandes construções, como as pirâmides, é um exemplo disso. Que muitas vezes, como uma pessoa, um homem daquele tempo, poderia ter projetado aquilo. Então fica essa incógnita que o Espiritismo vem e explica. Então tinha a população aqui, a maioria, evoluindo no próprio planeta, e vi esses migrantes vindo de outros planetas com uma aquisição intelectual superior para ajudar a alavancar e ao mesmo tempo a se ajudar na evolução. Olha que bonito. Mas não foram só eles. Jesus, então, sendo governador planetário, espíritos de escola, espíritos que, como Lívia, de Publio Lentulus, lembra dela? Um amor ao irmão, ao marido no caso, mas a gente fala irmão como espírito, vem para ajudar, como auxílio em renúncia. Esses espíritos, vários outros espíritos de uma condição espiritual melhor, que não precisariam estar aqui, por amor, eles vêm. Então nós estamos construindo uma população, espíritos encarnados no planeta Terra, com esses 3 tipos. E parou aí? Não. Vendo a necessidade, principalmente, a gente vai mandar um pouco mais, na Idade Média, em que aconteceram tantas barbaridades, né? Como a Inquisição. Porque esses espíritos que vieram nos ajudar, na Idade Média já não estavam todos mais aqui. Então, precisou-se dar mais uma ajuda. E esses espíritos crísticos que estavam ali reunidos com Jesus, alguns vieram também. Então, quando a gente fala das 3 revelações, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo, nós deveremos pensar que essas revelações são universais. Ela é para a humanidade. Quando essa revelação ela é local, ela é particular, ela é de uma região, de uma cultura, de um país, ela não é universal. Por isso que Jesus e Moisés são considerados personalidades consoladoras. E Buda não. Buda viveu 600 anos antes de Cristo. Krishna, 3.000 e poucos antes de Cristo, não são considerados. Fizeram lá parte lá na Índia, não é? Mas são espíritos de grande escola, que vieram para falar com esses migrantes, porque os que estavam aqui não tinham capacidade de entender a fala deles. Mas essa população que estava aqui
tinha condições. Quando Jesus, então, quando a situação estava meio precária, Jesus, novamente, 2 vezes então que eles se reuniram. A primeira vez para a origem da terra, a segunda para o planejamento de encarnação de Jesus. Então Jesus reúne com esses espíritos e resolve ele mesmo vir, estar no meio de nós. Para quê? Porque nós falamos de Moisés. Na época, Moisés, o povo hebreu era um povo politeísta. E uma das marcações de Moisés foi que Deus era único, monoteísta. Logo, mas o que aconteceu? Esse pessoal ficou com essa verdade, não divulgaram. Ela tinha que ser divulgada, ela tinha que ser universal, essa verdade. Então Jesus vem para poder fazer esse trabalho. E quando reencarna, ele vai dizer desse Deus Pai, coloca esse Deus então, esse Deus que a gente via de forma castigadora, né, antropomórfica, a gente já falou sobre isso. Ele traz esse Pai, Pai de amor, Pai que acolhe, esse Pai misericordioso. E Jesus, quando vem, ele traz, não deixa nada escrito, ele traz o seu exemplo, nasce de uma forma bem humilde. Nós temos mania de falar, né, na manjedoura, mas a gente sabe que não, era um coxo, onde os animais comiam, de uma forma muito simples. Aqueles magos reis eram nada mais do que médiuns. Também espíritos já dotados de faculdades, sabiam que tinham nascido, e ali eles foram inspirados, foram enviados até chegar naquele momento lá com Jesus. Esses apóstolos que ele escolheu de uma forma para dizer para nós que todos nós aqui somos convidados a ser apóstolos, porque Pedro não era muito diferente de nós, não é? Mateus não é muito diferente de nós. Mas a transformação que vai ocorrer depois, no convívio com Jesus, nos 3 anos de ministério, ainda não foi tão tocado neles. Passa a ser tocado quando Jesus desencarna. Quando Jesus aparece, então, para Maria Madalena. Aí sim, mostrando para nós a continuidade da vida. Porque eles até sabiam da imortalidade da vida, mas ainda não tinham internalizado aquilo. É o que acontece conosco. Estudamos a doutrina espírita, nos convencemos, mas não convertemos ainda. Poucos conseguiram converter. Converter é o quê? É Jesus dentro de mim. Nós ainda estamos pegando a chave de Kardec para abrir a porta para colocar Jesus. Não é? Nós estamos nesse processo ainda, porque faz parte do nosso mundo. Que é um mundo imperfeito, é um mundo de provas e expiações. Mas há espíritos, e esses que vieram para impulsionar, vieram para ser exemplo para nós, ser referência para nós. Então entenderam por que a doutrina espírita é um patrimônio da humanidade? Porque são essas verdades que são naturais da lei divina. Elas são imutáveis, a gente sabe disso. Colocamos o nome de espiritismo porque hoje nós vestimos essa roupagem. Mas no decorrer da nossa evolução, nós sabemos que nós vamos despir dessa roupagem, nós vamos tirar essa túnica e vamos sentar lá no banquete nupcial. Não é? E nós estamos o quê? Por que a gente vem à casa espírita? A gente vem para fazer essas reflexões. A gente vem para aliviar o coração. A gente vem para abraçar os amigos. Essa energia, esses fluidos, são fluidos necessários, são fluidos benéficos, são os alimentos para o nosso espírito. Assim como precisamos
alimentar o corpo físico, vir à casa espírita, esse momento de reflexão, de evangelho no lar, de estudo, de conversas edificantes, são momentos em que nós vamos alimentando o nosso ser. E é assim que a gente consegue fazer as nossas mudanças. As mudanças são vagarosas, para ser realmente efetiva, elas são vagarosas, e ela deve ser conquistada usando a razão e o coração. Não tem outro meio senão usar a razão e o coração. Por isso que o desenvolvimento do intelecto é muito importante. Que só podemos compreender as coisas, encarnados principalmente, pela condição nossa cognitiva também. Mas esses conhecimentos só vão acomodar se passar pelo canal do coração. Aí eu vou trazer para vocês, falamos já um pouquinho da história, um pouquinho de alguns personagens tão importantes, 2 deles aqui do Brasil, o outro não. Um deles, boa parte aqui conhece. O Beto eu tenho certeza que conhece, que é Eurípides Barçanufo. Eurípides ficou aqui por 38 anos. 38 anos só, gente, nessa encarnação. Estou aqui falando dele. Eurípides nasceu, esteve em Sacramento. Tem até um colégio escrito Allan Kardec, quem já foi lá. E ele era católico, de uma família católica. Quando a mãe começa a ficar doente, ele quer fazer medicina, ele passa na faculdade, mas acaba não seguindo a profissão, a faculdade, por conta da doença da mãe. Quando ele volta para ficar com a mãe, ele se debruça e passa por lá um médico homeopata. Ele vê os livros, fica encantado com aqueles livros e trabalhava efetivamente na Igreja Católica. E nesse período, lá em Sacramento, em Santa Maria, estava tendo uns fenômenos de efeitos físicos, estava no auge. Por quê? Porque tinham muitos médios de efeitos físicos no mesmo lugar. E aí, era cadeira voando, era queijo voando. Quando mexeu com queijo, a minerada ficou louca. Até porque, não é porque eles gostavam de queijo, era o ganha-pão deles. No começo, eles começaram a procurar respostas em outros lugares e não obtiveram. Aí não teve jeito, continuava. Aí souberam que tinha tal de um Frederico, lá em Uberaba, um espírita, que poderia explicar o que estava acontecendo. E assim, chamado tio Mariano e a turma, foi conversar com o Frederico. E ele foi explicando. E no que ele foi explicando, a razão daquele pessoal, até porque muitos estavam passando por aqueles fenômenos, começaram a entender e a ter lógica. Ou seja, todo mundo virou espírita. Aí um feriado lá, o Eurípides resolve ir para Santa Maria, naquele tempo a cavalo, ele e um amigo. Eles vão. Quando chega lá, está todo mundo na casa. Acho que do tio Mariano, não estou bem certa. E está tendo uma reunião. Aí quando ele olha assim, tinha 2 lugares vagos, justamente para os dois, para ele e para o amigo que estava acompanhando. Aquilo já chamou a atenção dele. E o Eurípides, ele queria explicação sobre o Sermão do Monte. E tinha umas coisas lá que não dava para entender. E sem a explicação da reencarnação e etc., não daria para entender. Ele vai e fica, mentalmente, ele pensa assim: poderiam explicar sobre o Sermão do Monte. Detalhe, ele queria que fosse João, tinha um senhorzinho lá, né? E ele queria que o João se manifestasse. E
E ele ainda pediu para que fosse um determinado médium que estava ali, que era um senhorzinho simples, analfabeto, que não tinha o dom da oratória. Ele ali em pensamento, pois aquele senhorzinho levantou e começou a explicar todo o Sermão do Monte. Aí para ele foi assim, daquele momento ele se converteu e se convenceu. E sabemos que espírito encarnado que consegue fazer a bicorporeidade é espírito superior. E Eurípides Barçanufo fazia isso, acontecia. Ele estava muitas vezes dando aula e ficava na sala de aula e ia fazer parte em outro lugar. E assim tem várias histórias de Eurípides. Então é uma história bem interessante, colocando para nós a existência à prova dessa relação do mundo material com o mundo espiritual. E detalhe, por que lá em Minas Gerais? Por que lá em Sacramento, Santa Maria? Uma cidade tão pequena de Minas Gerais, católica, a maioria católico. Por que esses espíritos reencarnam ali? Né? Tem muitas explicações. Uma delas é que preparando já o terreno para o trabalho de Chico Xavier, que viria de Pedro Leopoldo morar lá em Uberaba para trazer toda essa literatura espírita que nós conhecemos. Então, tudo tem uma razão. Já que estamos falando de Chico, o Chico também começa seu trabalho na mediunidade, efetivamente psicografando aos 17 anos. Imagina aquele jovem, 17 anos, vindo também, né, de uma região, todo mundo católico, sem saber direito, porque hoje, gente, a gente vai para uma regra mediúnica ou vai psicografar, nós temos acesso aos estudos, não é? A gente já vai com uma informação e mesmo assim, às vezes, pode ser difícil. Vocês imaginam para um jovem de 17 anos, em que a sociedade não aceitava essas coisas que estavam acontecendo, né? E ele ali. E o Chico conta que, na verdade, essa história que eu vou trazer para vocês, quem conta é Arthur Valadares. Ele vai visitar o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que o Chico fundou, que hoje a Célia Diniz é a presidente de lá. Ele vai visitar em Pedro Leopoldo, e lá agora tem várias exposições, vamos colocar assim. E o Arthur fica fascinado com o ambiente, com as coisas que ele viu lá. Mas tem um quadro que chama muita atenção. Ele para na frente, ele diz que ele se transcendeu. De tão lindo que é. E eu procurei o que esses dizeres na internet não achei. Agora eu vou para Pedro Leopoldo, eu vou procurar, vou fotografar. Aí o Arthur começa a contar, e quando ele para diante desse quadro, o Chico escreve como foi esse primeiro dia da psicografia dele. E ele começa falando, né, o céu estrelado, por quê? Porque o teto se abriu, que as paredes subiram, e ele começa a descrever o que foi para ele. E ao mesmo tempo que ele se transcendia e via tudo aquilo, ele via os irmãos encarnados ali, todo mundo olhando para ele, para saber como é que ele ia psicografar, né? Ali, daquela mãozinha muito rápida, mecânica, como que ele ia psicografar? E o Chico conta, ele faz um texto lindo, lindo. Aí ele conta, para deixar para a gente uma mensagem, porque ele está escrevendo num tempo para falar do primeiro dia dele de psicografia. Que aquele dia foram 17 páginas psicografadas, né? Uma mensagem belíssima. Mas o que mais tocou o coração do Chico é que aquelas pessoas que estavam ali com ele na mesa, naquele momento que ele estava escrevendo, dando esse testemunho, estavam todas desencarnadas. E ele começa a falar de cada uma. Eu não vou lembrar o nome, Otília, eu não vou lembrar o nome de cada um, mas ele diz que tinha uma senhora, e quando ela se viu, ela percebeu que ela ia desencarnar, ela chamou o Chico. Falou: Chico, meu querido, eu queria te dar alguma coisa, mas o que eu tenho para te oferecer são todas as minhas preces. Sempre estarei orando por você.
O outro diz para o Chico assim: Chico, também é desencarnar. Eu não sei, eu não tenho o que te dar, mas eu tenho um quadro aqui de Jesus e vou dar esse quadro de Jesus para você. E o Chico diz que quando ele recebe aquele quadro, aqueles olhos falavam, abraçava. Então foi um presente lindo de Jesus que ele ganhou. Uma outra senhora chama o Chico na casa dela e fala: Chico, está chegando o meu dia. Eu tenho um presente para te dar. Ela vai lá, embaixo do travesseiro, tira um papel e entrega para o Chico. A prece de Cáritas. Um outro chama o Chico, fala: Chico, o que eu tenho para te dar é um volume do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que naquele tempo não tinha livro à disposição. Então era mais do que precioso. E ele deu esse livro para o Chico. E o irmão dele, que desencarna com 33 anos, um irmão parceiro, ele percebe, ele sente que também está para desencarnar. Então, dias antes, ele chama o Chico e fala para o Chico que ele sentia que ele estaria já partindo, mas que ele estaria na tarefa com o Chico até a consumação dessa tarefa. Olha os presentes que esses espíritos deixaram para o Chico. Tudo na verticalidade. Nada nesse testamento, podemos colocar assim, foi na horizontalidade. Nada de materialidade, porque embora seja um quadro de Jesus, era Jesus ali. Embora seja um livro, são as mensagens, as reflexões do livro. E quantas pessoas o Chico consolou abrindo aquele evangelho no lar. Então, essa experiência de vida, esse entendimento que nós temos, se não acreditássemos, como muitos dos nossos irmãos não acreditam, ainda estariam para ser revelados. Mas graças a Deus, espíritos mais maduros vêm para nos ajudar que essas revelações possam ocorrer. E para finalizar, porque a hora voou, eu nem percebi aqui, para finalizar, eu gostaria de contar para vocês, quem aqui conhece a pomadinha do vovô Pedro? Levanta a mão. Quem aqui usa a pomadinha do vovô Pedro? Tá. Quero contar para vocês que o João Nunes era um médium de Minas Gerais também. Eu estou falando dos mineiros, né, gente? Na próxima eu vou falar dos paulistas, tá bom? O João Nunes era um médium, uma graça de médium, segundo a Joselma Coelho, que é isso que eu estou contando para vocês, a Joselma Coelho que conta. Né? A Joselma conta, então, que o João Nunes psicografou um livro. E ele foi orientado a divulgar esse livro numa determinada casa espírita. E naquele tempo ele tinha o Fusquinha, a época do Fusquinha. Não cabia muita coisa, tinha as pessoas que iriam com ele, mais os livros. Lá foram colocados 120 livros. E ele foi para a casa espírita. Quando ele chega lá, que ele foi fazer a palestra, ele olha aquela multidão, ele fala: esse livro que tá. E a orientação foi: não pode vender, é para doar. Aí o presidente da casa, vendo a aflição dele, fala: calma, nós vamos chamar por família e vai dar certo. E lá eles começam a entregar o livro. Quando ele percebe que tem apenas 3 itens, ele olha e ainda tinha uma quantidade boa de pessoas. Falou: não vai dar. Mas quando ele chama o último, as 30 pessoas levantam ao mesmo tempo. Ele ficou assim, uma coisa que chamou muita atenção. 120 livros, foi exatamente 120 famílias. Então aquilo já ele ficou contente. Já terminando, o pessoal foi embora, ele estava arrumando as coisas. Ele olha, ele vê os personagens do livro adentrando no salão. E falou: mas que coisa é essa agora que acabou, já terminou tudo, o que é isso, né? E os personagens bem vestidos, eram os escravos, fazendo uma ala, para que entrasse ali um senhor.
Quando ele olha aquela luz intensa e uma vibração, esse espírito se aproxima e fala para o médium João Nunes: pega um papel, uma caneta. Diz que ele olha para a mesa naquele tempo ainda, porque toda casa espírita tinha papel e caneta na mesa, né? Ele olha assim, cadê o papel? Aí ele viu um papel de embalagem dos livros no chão, onde ele pegou aquele papel mesmo e ele anota o que o espírito passa para ele. Anotou. E ele levou para casa e viu que era uma fórmula, inclusive alguns ingredientes que não tem aqui, e que tem nos Estados Unidos. Ele falou: e agora? Mas ele ali conseguiu fazer a pomadinha, fez aquilo que parecia um sebo. E agora? A pessoa vai achar que sou louco, vou testar em quem? Aí ele lembrou de um morador de calçada, que vivia ali próximo, que tinha uma perna exposta, parecia uma úlcera, e falou: é lá que eu vou levar para ele. Chegou até o moço, falou: hoje eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho essa pomadinha, você vai passar. Tá bom. E passado alguns dias, uma semana, nada dele encontrar com o homem. Ele estava querendo saber se tinha dado certo, né? Lá um dia ele apareceu, chegou lá todo feliz, com uma calça assim já, né? A outra não. E aí, falou: olha a minha perna, estava curada. Ele falou: mas e a outra? Ele falou: mas eu vou perder o meu ganha-pão? E aí ali ele começou a dar para as pessoas conhecidas, como se fosse para um teste. E a coisa foi crescendo, crescendo. 10 anos depois, ele é amigo do Chico. O Chico fica sabendo. O Chico fica bravo com ele. Como você não me fala dessa pomada? Aí o Chico passou a distribuir essa pomada, que chama... detalhe, João Nunes perguntou para ele, para aquele espírito: mas quem é você? Ele olhou. Se vocês sabem que os espíritos superiores não se preocupam com o nome, né, gente? Até porque tem individualidade, mas eles fazem parte do grupo. Quando fala Bezerra de Menezes, não é o Bezerra de Menezes, é um grupo de Bezerra de Menezes, um grupo, né, de espíritos, né, Eurípides Barçanufo, por exemplo. Então, eles não estão preocupados com isso. A gente que está, que a gente tem preocupação de nomear. Aí ele olhou e falou assim: me chame de vovô Pedro. Foi por isso que a pomadinha, essa pomadinha aqui, foi chamada de vovô Pedro. O Chico andava com essas pomadas no bolso. E aqui ele encontrava que precisava da pomada, ele entregava. O negócio, gente, fez sucesso. Aconteceu coisa, até câncer, uma série de coisas. Tem vários depoimentos. E aí eles não deram mais conta. Tiveram que ir daí outras casas espíritas, mas tinha uma coisa que o espírito falou para ele: jamais poderá ser cobrado. O mineiro tem mania de falar Deus lhe pague, né? Ele ainda falou: pode ser um Deus lhe pague, mas jamais pode ser cobrado. Então até hoje é distribuído gratuitamente essa pomadinha. Aí, passado muito tempo, João Nunes, já estou terminando, tá? João Nunes, ele gostava muito de visitar a biblioteca, porque naquele tempo, né, a gente tinha que ter acesso aos livros, tinha que visitar a biblioteca. É o nosso tempo, né, gente? A gente sabe bem como era. Toda cidade que ele ia fazer palestra, ele ia às bibliotecas. Um dia ele foi para São Paulo e foi na biblioteca. Quando ele abre um livro lá, ele pegou um livro, quando ele abre, ele olha a figura, quem é? O vovô Pedro. Quem é o vovô Pedro? Mesmer. Franz Mesmer, grande cientista estudioso do magnetismo, do qual Hipólito Leon Denis Arrivai muitas vezes estudou através dos seus estudos, porque falava do magnetismo animal. E esse magnetismo animal era, então depois Kardec coloca como o quê? Desses fluidos, que hoje a doutrina espírita é o nosso passe. Então Mesmer tem muito a ver com a doutrina espírita. Como a gente falou lá no início, a gente usa o nome da doutrina espírita, mas Mesmer tem muito a ver com as verdades da vida. Então, quando ele soube que aqui é Mesmer, ele, numa outra oportunidade, pergunta: por que você já não falou para mim? Ele falou: olha quantos anos na Terra se passaram para ele poder dizer quem ele era. Ora, imagina você, um médium como eu, aqui, falar que eu estou recebendo Bezerra de Menezes. Nem você vai dar credibilidade. Agora, se você falar que é o vovô Pedro,
você tem a credibilidade. E até porque isso aqui precisava adquirir confiança das pessoas por ele mesmo, pela fé de cada um. Eu conversava com o Norton, na hora que eu cheguei, e falei assim, Norton, pode ser o remédio que for. Se nós não acreditarmos naquele remédio, pode ser um médico passado, não vai adiantar. Por quê? Porque precisa de uma predisposição nossa. E lembrando que todas as doenças são psicossomáticas. E lembrando que nós somos seres espirituais. E eu posso falar de carteirinha para vocês sobre esse produto aqui. Aliás, gente, eu não estou fazendo propaganda não, tá? É porque faz parte de história que nós temos acesso e que muitas vezes a gente não sabe. E que faz um bem danado para a gente. E de saber que esses espíritos, que nós temos essa relação, e é cada vez mais que a gente for evoluindo, essa relação vai ficar cada vez mais fácil, mais sutil. Vai fazer parte. Assim como o Chico via os encarnados sem saber quem era, isso vai acontecer com todo mundo. Olha que bacana. Então, o Espiritismo, ele está aqui como verdade, mas são as verdades que se aproximam de Deus. Nós temos essa facilidade porque Kardec codificou. Então nós temos mais facilidade, mas isto é algo que todos nós temos acesso. Então muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser.